Fala aí, rapaziada, que acompanha o Planeta Caminhão, como é que tá? Tudo certo por aí? Pois é, a gente sabe que para quem gosta mesmo, né, para quem gosta de caminhão, para quem gosta de parte técnica, linhas de montagem normalmente são a nossa Disneyland. E a gente teve uma grande oportunidade de visitar a fábrica da Scania, que fica em São Bernardo do Campo, né? Tivemos aí o privilégio de poder conhecer a fundo todos os detalhes da linha de motores da Scania, ou seja, tem uma série de curiosidades que eu tenho certeza que você vai curtir bastante em conhecer. Eu pessoalmente me surpreendi com muita coisa, então bora lá para assistir esse vídeo que tá bem legal. Nós estamos na fábrica de motores, mais especificamente na área de usinagem do motor. Aqui é uma área de atmosfera controlada. Então existe insuflamento de ar filtrado, porque o pó é o inimigo número 1 da durabilidade. Dentro do motor o acabamento é muito alto, nós temos precisões aí de microns na usinagem de motor. E o acabamento, sujeira, qualquer resíduo é prejudicial à vida útil. O motor Scania ele é feito para 10 milhões de ciclos, com mais de 1 milhão de quilômetros, ele é projetado para isso. Então, acabamento superficial e limpeza é fundamental. Então, esse ambiente aqui, ele tem um ar injetado, ele é pressão positiva, então o pó, ele não vem de fora para dentro da fábrica, né? O ar é insuflado e ele mantém a corrente de ar positiva, sendo que o vento sai, ele não chega a entrar se você abre uma porta ou uma janela. Você tem cortinas de ar em todas as entradas da fábrica. Então, por exemplo, uma eventual flutuação de poeira, ele vai para o chão e vai para fora. Exatamente, ele vai para o chão e vai para fora. Não existe, eu abri uma porta para entrar na fábrica, você sempre tem duas portas. Você tem um ambiente controlado, então qualquer variação, ele fica lá fora. A temperatura é controlada, se você tem uma massa de ar frio, aqui você mantém a temperatura controlada, por quê? Porque como as tolerâncias são milesimais, uma medição pode ficar errada se você contrai a peça. Então toda a temperatura é mantida num nível ideal. 21 graus e uma atmosfera. Certinho. Aqui nós temos a primeira operação do virabrequim. Ele já passou por tratamento térmico. Dá uma olhada no desbaste aqui da nossa preocupação com o meio ambiente. Então ele já está temperado, a peça está sendo usinada sem fluido refrigerante. Ou seja, você não gera resíduo, ela é usinada a quente. A usinagem a seco. A seco. Você está vendo ali, ó, o cavaco saindo incandescente da peça. Tá? É a primeira operação de desbaste do virabrequim. E ele já foi temperado. Você está vendo ali a marca, ali ó, nos pontos, você está vendo a marca de aquecimento de indução já no desbaste. Mas eu não entendi o negócio do cavaco na parte ecológica. Como é que é isso aí? Se você tem um fluido, sim, de usinagem, você tem que tratar o fluido, você tem consumo de água. Então aqui ela é feita a seco, já para você não ter resíduo no seu processo. Entendi. A maior parte da usinagem do virabrequim aqui já foi feita. Você está vendo aqui o acabamento dessa peça. Aqui ele suporta as pancadas do pistão e da biela. Então mais de 40 toneladas são absorvidas por explosão do motor. Tá? 40 toneladas? 40 toneladas lá na cabeça do pistão, ela vem e ela acaba aqui. Certo. Ao mesmo tempo, daqui sai o óleo que lubrifica os casquilhos dos mancais principais. Esses são os mancais principais e esses são os mancais da biela. Perfeito. Como as tolerâncias são muito apertadas, são milesimais, quando você usina uma peça, você fixa ela por aqui. Então você entra com um rebolo de retífica aqui. Certo. Mas qual é a dúvida? Como é que você vai retificar se essa peça aqui, ela gira? Você teria que ter um rebolo que acompanha essa peça. Uhum. Um rebolo móvel, um rebolo que trabalha em orbital. Certo. E é isso que eu vou te mostrar agora. Nessa retífica aqui,
você está vendo a quantidade, está vendo a quantidade de fluido que controla a temperatura aqui? Sim. Isso aqui é para manter a peça na mesma temperatura, porque aqui você já está fazendo uma usinagem de acabamento. Então aqui o fluido é necessário. Onde Certo. você pode retirar o fluido, que é no começo, onde você tem uma tolerância maior. Perfeito. Mas como é que você faz? Primeiro você desbasta o material e tira o excesso. Aqui você já está afinando e retificando e polindo, retificando e polindo superfície. Perfeito. Então aqui você garante que aquela superfície está na temperatura final, você evita um problema chamado queima de retífica. O material já está temperado e ele já está duro. Se você queimar com uma retífica, você amolece aquele tratamento térmico, você faz um revenimento não desejado. Então para você garantir, você controla com muito fluido refrigerante. A mesma coisa que você tem aqui nessa retífica, você está vendo que existe um rebolo aqui acompanhando a manivela. Então tem um rebolo no mancal e um outro rebolo na manivela, que é o moente, que a gente chama de moente. Certo. Tá vendo ali o rebolo no moente? Sim. Por quê? Porque se você simplesmente soltar a peça da máquina para colocar ela fora de centro, você não consegue a tolerância milesimal. Isso é a vida útil e a economia do teu motor. Então, na verdade, a gente olhou lá no começo, né? Que foi... Tudo isso aqui, na verdade, é uma linha... Uma linha de usinagem, uma linha de usinagem grossa, e essa é a linha já de acabamento e retífica, certo? Essa é a linha do virabrequim do Scania. E ali, vamos lá, então, aqui é a peça final. Aqui já é uma peça que está entrando na retífica final. Então tá entrando, ok. Ela está entrando, ela vai ter um tratamento aqui de retífica, tanto nos mancais quanto nos moentes. Tá? Legal. Okay? E daqui, saindo dessa máquina, já está pronto para ela vai para medição, depois ela vai para limpeza, aquilo ali é uma máquina de lavar industrial. Embalagem, ela é embalada com um papel, com inibidor volumétrico de corrosão. Certo. E daí ela vai para o tá destino pronto. final, que é a montagem. Controle de qualidade final. Então você está vendo a peça brilhando ali, já é depois da retífica, depois da lavagem. Então ele está controlando a qualidade, embalando já para enviar para a montagem. Bloco do motor, chegando agora da fundição, sendo identificado. Então ele está identificando o lote ali. O que nós vamos fazer? Primeiro nós vamos classificar o bloco, ou seja, face frontal e traseira, parte superior. Então você enquadra o bloco na medida, num cubo. Então essa primeira linha que vai até o final aqui nessa reta, essa primeira linha a gente chama de usinagem grossa, arranque de material. Nós vamos deixar essa superfície aqui homogênea. É aqui que nasce, então, né? Aqui nasce aqui começa a usinagem do bloco. Legal. Essa é a linha de usinagem grossa. Depois temos uma linha intermediária e no final a usinagem para dar as tolerâncias. Essas máquinas dedicadas, diferente de centros de usinagem, elas têm um bloco de usinagem ali, ó. Tá vendo que é um bloco de ferro fundido com Sim. uma caixa de engrenagens dentro. Então, você entra com esse bloco na superfície do bloco de motor, você entra furando com tolerância, assim, não tem regulagem. Esse cabeçote ele já é feito com todas as furações do motor. O bloco de motor é um queijo suíço, né? Ele é cheio de furos. Se você for controlar todas as medidas, são muitos controles. Por isso que isso aqui ele já é feito. Essa máquina ela já é feita para fazer aquela furação naquele bloco. O que você vai fazer é substituir as brocas. Substituir a ferramenta. Mas a medição você garante. Num centro de usinagem, se ele dá algum desgaste, você tem que regular a máquina toda hora. Nesse conceito aqui de carrossel, ele garante a tolerância, evita acúmulos de tolerância para a peça sair de medida. Nossa, mas é um monstro essa máquina, É né? um monstro. Você vê ela trocando a ferramenta, ela não troca uma, ela troca o bloco inteiro de ferramenta. Ele faz uma troca de furação. Isso aqui, quem viu, viu.
Hoje ninguém mais faz linha assim. Olha só. Que loucura. O que nós fazemos no bloco? Acertamos a parte superior, lateral e classificamos a usinagem grossa. Essa é a linha de furação do bloco, então todos os furos e todas as roscas são feitas aqui. Na terceira parte da linha, nós vamos fazer o alojamento do eixo comando de válvulas e do virabrequim. E principalmente a tolerância de distância de um para outro. Ele é feito na mesma máquina para evitar variação de medida. A cada 10 blocos, nós temos uma sala de medida. Deu o 10º bloco, ele vai para a sala de medida. Enquanto não sair o resultado de medição, não libera a linha para produzir o restante. Aquela máquina, o que ela fez? Todos os furos aqui vai a tampa do cárter. Aquele cabeçote que ficava girando, aquela máquina maluca. Exatamente. Fez esses furos, fez os furos do bico de refrigeração do pistão. Certo. Certo? Ela vai liberar. Aqui nessa máquina, ela já montou o mancal. Então, o furo que ela fez do parafuso do mancal principal, aqui ela já montou o mancal. Certo. Com o mancal do bloco feito, qual é a próxima usinagem? A usinagem do virabrequim, onde vai o mancal principal, e do comando, que é na próxima operação. Aqui você tem uma ferramenta, tá vendo o tamanho ali da ferramenta? Ela entra de uma maneira bem lenta no bloco, ela vai fazendo 2 furos ao mesmo tempo, o do virabrequim e o do comando. Então ela já vai acertando a tolerância com uma ferramenta dupla. Uma das usinagens mais precisas que nós temos aqui. Ah, é? Tá? Ela é a tolerância do virabrequim com esse comando é fundamental para a gente obter o resultado no motor. Tá? Aqui, Sérgio, o mesmo conceito, a linha inteira seguindo o mesmo conceito. Aqui são a apuração das camisas do motor. Você está vendo que você tem as 3 ferramentas descendo ao mesmo tempo. Certo. Você garante o tamanho e a distância da camisa de uma maneira sólida, sem irregularidade. Você garante que essa usinagem, a cada 3 cilindros, ela é exata e precisa. E aqui que acontece o brunimento, já sai dessa fase. Exatamente, desbaste e brunimento na próxima. Ah, legal. Aqui é o cabeçote como ele chega, tá vendo? A peça bruta. Também brutão. Brutão. Princípio, vamos fazer essa superfície, as laterais e a base do cabeçote. Assim que nós vamos começar. Operação interessante é a colocação da sede das válvulas. Sede das válvulas e os plugs, onde corre aí o combustível e onde a válvula de admissão de escape tem uma sede. Então essa é uma operação específica da linha de cabeçote. Essa você pode ver aqui, ó, travamento inicial. Seu Galão, é muita coisa automatizada, né? Muita coisa. Quando você precisa de repetição e quando você tem uma tolerância apertada, nós normalmente automatizamos. Aqui nós temos um desenvolvimento de ferramenta. Toda essa usinagem, ela tem um desenvolvimento de ferramenta por trás. A ferramenta aguenta a temperatura, ela está conforme a rigidez do material, ela está conforme a resistência à abrasão e a serviço. Aqui nós também temos um laboratório de limpeza e aqui a preparação do setup da ferramenta. Então ela tem que ir exatamente na medida. Você tem um sistema de rastreabilidade, a máquina conversa com a ferramenta, ela nota e ela percebe o desgaste da ferramenta. Então todo o setup aqui é controlado, você vê toda a preparação, aquele disco que você viu. Está vendo a identificação de cada ferramenta aqui. Então aqui é a parte de preparação e setup.
Ambiente controlado, porque a ferramenta, como ela afeta diretamente a medida, ela é feita, ela é setada com um ambiente de temperatura controlada e atmosfera controlada. Aqui tem um controle de qualidade ao fim da linha de usinagem de cabeçote. Certo. Depois nós vamos fazer a pré-montagem do quê? Das válvulas do cabeçote, das molas, dos pratos de mola. Certo. Então aqui é a estação de montagem dele. Então vamos lá. Olha lá, ele pega o cabeçote, ele vai pegar o cabeçote usinado. Olha ali, ó. Pegou o cabeçote, vai colocar as guias de válvula. Ele vai setar lá na máquina, ó. Coloca na prensa de guia de válvula. Olha lá, colocou lá a guia de válvula, tá vendo? Tô vendo. Vai prensar a guia. Predadores, olha, ó. Uma leitura por laser, se tá tudo no local. Prensou. Enquanto ele prensa uma, a outra que estava pronta e controlada já vai para a próxima estação. Vamos lá para a próxima. Nessa estação nós temos as válvulas de admissão e escape. Então você está vendo que ele está pegando o conjunto de válvulas, né? Esse cabeçote ele tem 4 válvulas por cilindro. Ele posiciona o cabeçote, depois ele vai lá e pega as válvulas. Olha lá, ele pegando a válvula e vai montar a válvula no cabeçote. Depois que a válvula está no cabeçote, depois que a válvula foi montada no cabeçote, o que nós vamos montar? As molas e os pratos de válvula e a trava de válvula. Então você vai ver aí o robô pegando lá o cabeçote que chegou lá da outra estação. Os robôzinhos vão passando de um para outro, né? Um para outro. Ele abastece a máquina de montagem, depois ele passa para a próxima estação. Olha aí, ó. Montagem do prato. Prato montado, olha ali. A válvula prensou o prato, olha lá. Sim. Olha lá. Então aqui na verdade esse processo todo é usinagem e já pré-montagem, né? Já a pré-montagem. Esse é o ponto onde ele vai para a linha de montagem. Tá? Saímos do ambiente de pressão positiva nível 2 para o nível 1. Pressão aqui é menor, tá? Saímos de usinagem e entramos na montagem. Certo. Então até aqui nós vimos componentes de motor. Agora nós vamos ver onde o motor nasce, onde ele tem um número de indivíduo e um número de série. A primeira coisa que ele recebe então é a identificação dele? E o bloco é identificado com o número de pedido que o cliente fez lá na concessionária. Certo. Então aqui ele já começa a ser individualizado, tá bom? Ele vai receber isso aqui, ó. Isso aqui a gente chama de memória. Certo. Sport Memory. Todos os dados de aperto e do que foi montado são armazenados nesse cartão de memória que vão acompanhar o motor até o último estágio de montagem. Então aqui ele está sabendo que, olha, esse motor aqui, ele vai equipar um chassi com esse número aqui, ó. Perfeito. 404-1552. Aqui ele vai montar as camisas. As camisas. Então a camisa, para ela ser colocada no bloco, ele não vai colocar no bloco, ele vai colocar na máquina, tá vendo que ele coloca a camisa guiada e a máquina coloca a camisa no bloco. Por quê? Porque você pode correr o risco de encostar a camisa, a quina da camisa com o bloco e danificar. Certo. Então a máquina posiciona exatamente e prensa a camisa no bloco com os anéis de vedação. Tá bom? Montagem de pino de pistão e biela do pistão e anéis de pistão. Esses anéis eles têm que estar posicionados de modo que a abertura do anel não se alinhe. Se você tiver um alinhamento de abertura, você vai ter a passagem de óleo.
Então aqui você garante que esses anéis são montados em aberturas diferentes para você dar a passagem de óleo. Essa máquina monta o pino de pistão, a biela e os anéis. A pré-montagem de pistão. Uma vez montada, esse robô vai pegar o conjunto pré-montado, pistão, biela e anel, com o pino e vai montar no bloco. Olha lá, o motor, você vai ver que o robô ele já está indo até mais devagar. A montagem com muito cuidado. Olha lá, está levando o pistão até o bloco de motor e vai montar o primeiro. Olha lá. Entrando o pistão no bloco. Prensou. Essa é uma montagem automatizada. Nessa fase do motor, o operador ele abastece máquinas. Como são componentes internos do motor, Certo. tudo que é montado aqui afeta a vida útil do motor. Perfeito. Então o operador ele se mantém controlando uma máquina, ele abastece a máquina e ele dá manutenção na máquina, mas quem faz a operação é a própria máquina, garantindo e tendo rastreabilidade e documentação de tudo que foi feito. Nessa linha, ela é totalmente automatizada desse jeito para garantir a vida útil. Depois, no segundo step, nós vamos ver uma linha com prioridade na ergonomia, onde você vai montar os componentes externos, turbina, suportes, tubagem, tampas, são componentes externos que não dizem vida útil, que não dizem respeito à vida útil do motor. Tá Então bom? aqui já está encamisado, já está com o pistão já encaixado. O próximo passo é o quê? O vira? Virabrequim, ele está montando o virabrequim e aqui também os bicos de refrigeração do pistão. Ah, certo. Tá, então ele está ali, ó, apertando os mancais, ele está dando o primeiro aperto, ele não está dando o aperto final, a máquina vai apertar finalmente, ele só está encostando o parafuso. Perfeito, perfeito. Tá? Ele gira o motor ali, apertando ali conforme a posição das bielas, e ele está liberando o motor para depois ser montado. Ele vai liberar, a próxima estação é o aperto, né, o aperto e a colocação do comando. Então a parte de virabrequim aqui, ela está montada. Falta dar o aperto no virabrequim e nos mancais. Tá? Monta o comando, depois aperta tudo na estação seguinte. Vamos lá. Você tem bronzinas no comando ali. O comando é aquele furo no canto inferior direito do bloco que você está vendo. Você tem uma bronzina ali. Essa bronzina ela é delicada. Certo. Você não pode danificar porque ela é um componente extremo de vida útil, né? E de redução de atrito no motor. Então como é que nós montamos? Esse robô pega o eixo comando, coloca num berço que ele é guiado e montado sem encostar nas bronzinas. Vamos lá. Como é a operação? O robô pega o eixo comando daquele motor, já está identificado. Ele vai colocar num berço. Nesse berço você vai colocar um pino, que é o pino de indexação. Olha, essa máquina vai prensar o pino. Certo. Olha lá. Olha lá, prensa. Sim. Prensou, tirou. Ela vai pegar o comando. Vai passar para um outro berço, que já é lá na máquina. Olha lá o berço lá na máquina. Tá vendo ali que tem uma guia no bloco, Serginho? Ó, uma guia lá no bloco ali, ó. Sim. Aquela guia, olha lá, ele inclina o comando e colocou ele na guia. Agora ele vai girar o eixo comando e aquela guia vai saindo do motor e entra o comando. Então ele garante que você não encostou o comando em nenhuma quina de bronzina ou em casquilho. Olha lá, ele entra girando, tá vendo? Você não escuta ele tocar no bloco. Essa é a montagem do eixo comando. Aqui é aquela estação que eu te falei, onde virabrequim é apertado. Então ali ele encostou os parafusos. Aqui, ó, isso aqui é a simbologia do mancal principal e dos moentes de biela. Então ele vai apertar todo. Esse ponto vermelho significa que está tudo sem apertar. Certo. Então quando ele for apertando, ele vai, ó, você tem dois pulsos apertando na vertical e dois inclinados. A máquina vai entrar. O interessante dessa máquina
é que enquanto ela está apertando, a gente injeta um ar comprimido nela, na galeria de óleo. E a máquina escuta. Ela tem um microfone e ela escuta. O microfone está aqui, esse cabo aqui, ó. Certo. Se o ar vazar, significa que não foi montado um casquilho. Apertando. Olha lá, 2 verdes ali no painel, ó. Os 2 do meio ali, ela começa apertando do meio. São esses 2 verdes aqui, ó. Apertou o mancal, o primeiro mancal. Escutou? Ó, esse barulho é o do ar comprimido. Entendi. Não teve um barulho alto. Apertou o da biela. Então ela vai correndo o toque e fazendo a operação. Olha lá. Mancal e biela, apertando. E gira. O bloco ele vem de ponta cabeça até aqui, Serginho. Certo. Aqui ele vira por quê? Porque ele vai receber os cabeçotes. A próxima estação é a estação de montagem do cabeçote. Então ele virou e coloca aqui o cabeçote. Na verdade, aqui ele tombou 180 graus, né? Exatamente. Ele virou ao contrário. Virou 180. Enquanto ele vira, Serginho, aqui tem uma prensa. Ele prensa o pino de index do cabeçote. Entendi. Daí daí pra frente, parte de cima. Parte de cima. Cabeçote montado, próximo passo, aperto do cabeçote. Enquanto a gente aperta o cabeçote no motor, a gente também aperta aqui lateralmente o coletor de admissão. Essa máquina faz as duas coisas, aperto de coletor de admissão e o cabeçote ao mesmo tempo. Isso. Aqui nós vamos tampa e carcaça de distribuição. Toda a distribuição do motor aqui, aplicação de junta líquida. Então você está vendo aí a junta líquida já colocada. Ele vai montar as engrenagens ali, libera e o próximo passo é a regulagem de válvula, montagem de injetores. O sistema de injeção todo montado aqui. Gente, sistema de injeção montado, o que você está fazendo ali, ó? Você está girando o motor e a máquina está regulando válvula. Então você tem a válvula de admissão, de escape e o bico injetor, né? Aquele câmbio do bico injetor. Então o que está ficando, olha, o amarelo ele está apertando, ele vai regular até ele ficar verde dentro da tolerância. E aqui você já está vendo qual é o número do chassi, o número do motor, qual é o tipo do motor e o índice de injeção. Olha ali, ele está fazendo os ajustes, as varetas de medição, então ele está calibrando a folga de uma maneira eletrônica. Que loucura. Tá? Olha. Olha aí, o motor Olha. respirando e regulando a válvula. Cara. Carcaça do volante. Serginho, olha lá. Acabou de ser aplicada a junta líquida, ele vai pegar e vai montar. O motor está fechado. Aqui é a última estação de montagem de componentes que interferem em vida útil. Esse disco preto aqui na frente desse AGV, ele vai acoplar como se fosse a caixa de câmbio. Certo. Então olha ali, ele está apertando o volante do motor, tá vendo? Perfeito. Olha. Apertou o volante com uma múltipla, ele aperta os parafusos ao mesmo tempo. Perfeito. Certo? Ele vai aproximar e vai conectar esse carrinho à carcaça do volante como se fosse uma caixa de câmbio. E vai sustentar o motor como uma caixa de câmbio. Motor acoplado, Mas ele tá? não tá indo. Ele vai Quem que fazer tá operando a curva, ele? É robôzinho? ele é automático, ele é um veículo que se guia automaticamente, ele é um AGV. Tá? Então, a parada aqui, ó, aguardando esse carrinho se movimentar. Perfeito. Ele parou por causa do outro carrinho. Parou por causa do carrinho. Agora Olha. ele volta e vai para o início da linha. Agora nós vamos montar o motor externamente. Tá? Nessa linha, tem a entrada de linha. Nessa linha, a prioridade é montar componentes externos.
conforme a altura. Então aqui a maior parte do pessoal se concentra nessa linha. Ah, mas o robozinho que pegou lá da última parte, ele vai seguir acompanhando a linha inteira. Exatamente. Como é o sistema aqui? Se eu tenho uma estatura maior, eu sempre aumento a altura para eu acessar uma determinada parte. Ah, mas ele não está na rotação ideal. Ah, deixa eu colocar o motor numa posição melhor. Eu vou lá e posiciono o motor do jeito que eu quero. Ah, eu preciso de montar mais aqui, é melhor eu inclinar. Então eu vou e acesso o motor desse lado. Caramba! Então, vamos indexar ele. Ele estava aqui nessa posição. Aí ele vai e fica nessa posição aqui, nesse ângulo. Então, tanto ajuste quanto rotação. E aqui é a parte que você comentou, que é a parte ergonômica. Parte ergonômica, você monta componentes externos. Então, o que acontece? Ela tem um controle de qualidade. Para esse carrinho andar, ele é conectado com as apertadeiras da linha. Se a apertadeira não mandou um sinal de ok, ele não passa para o próximo posto. Mas como assim a apertadeira? O que que ela recebe de sinal para liberar? Vamos dar uma olhada. Azul, parada planejada, então nós temos uma parada agora para descanso e reunião de certo, legal. Indicadores de performance. Tá? Então vamos lá, vamos entrar na linha. A apertadeira aqui, Serginho, ela não é uma apertadeira pneumática, ela é uma apertadeira elétrica, tá vendo? Isso aqui é um cabo elétrico. Certo. Esse painel aqui, ó, ele é gerenciado por esse PLC. Certo. Esse PLC está ligado à instrução de montagem ali. Então ela libera. A capa protetora precisa de um torque. Ele vai lá e aperta com aquele torque. E você tem a gestão de, por exemplo, a quantidade. Tá vendo ali a quantidade? 1, 2, 2, 2, 1, 3. Sim. Então ela conta. Opa, é para você apertar a capa protetora. A quantidade de aperto é uma vez. O aperto foi feito, ela manda um sinal ok e conta ali. Isso aqui liberando, ele manda um sinal aqui para esse carrinho que está liberado para o próximo posto. Ah, entendi. Assim que funciona. Qualquer coisa que não estiver dentro do processo, ele não libera, Exatamente. É isso aí. Exatamente. Então aqui montou toda a parte externa, né, Galão? Aqui? Vamos lá. Último posto do motor fechado, pronto. Vai para controle de qualidade, testes de vazamento. O próximo passo é ele entrar no banco de teste de motores. No banco de teste de motores, ele vai ser ensaiado na condição extrema. E nós colocamos ele no máximo que o caminhão vai exigir. Em torno de 15 minutos em potência máxima, né? Nós temos testes de ruído, economia, qual o consumo do motor, rampa de torque. Vamos dar uma olhada lá no teste? Vamos. Essa área é uma área de segurança, né? Você pode ver que é uma área onde você tem uma proteção. Eles acessam o ensaio de motores, então eles estão testando motores em plena carga. Você está monitorando aí a performance do motor, é onde o motor tem a primeira partida. Então, mas assim, Galão, todos os motores passam por aqui? 100% dos motores passam aqui, no mínimo uma vez. Se tiver alguma divergência, ele volta para a linha, ou é desmontado, certo, ou ele é retrabalhado aqui para você garantir todos os parâmetros. Esses dados de teste do motor ficam armazenados por 20 anos aqui. E quantas são as células? Quantos são os dinamômetros? São 7 dinamômetros. Então o tempo todo trabalhando. O tempo todo trabalhando. A linha trabalha em 1 ou 2 turnos, aqui você pode trabalhar até em 3 turnos. O motor super no banco, olha ali, ó. Olha o filme do motor, os ângulos, tá? Nascendo agora. Vai dar a primeira partida, olha aqui, ó. Ai, que emoção. Quando ele partir, você vai ver, ó. Temos o dinamômetro ali. Mas o ruído nem chega aqui, né? Ou aqui chega? você tem um vidro duplo, tá vendo? Vidro, certo. Dupla blindagem, 2 portas. Tá? Então, vamos lá. O ciclo é automático, é um ciclo de teste automático. Tá? E ele vai medir todas as temperaturas e pressões de óleo, água, de emissão, exaustão e combustível.
vai medir velocidade, torque, o pedal aqui, o percentual, é o quanto você está acelerando o motor. Tá? E a potência que ele vai dar no final do eixo. Vai passar para ciclo automático. Aquela parada que teve aí do análise da qualidade de engenharia. Motor 180 delta newton metros. Ou seja, já tá girando, nasceu o Já motor. tá, mas ainda não nasceu. Ele vai partir. Está sendo girado. Tá sendo girado, perfeito. Tirando o ar do sistema, né? Torque zero ainda. O motor não nasceu. Está tudo ok? Vai verificar vazamentos. Caramba. Nesse momento ele tá verificando, né? Verificou. Exato. Vai dar um ok. Galão, esse motor qual que é? Esse é o 560 cavalos. 560. O motor nasceu. Já o torque já subindo. Ele já em 1100 RPM, já entrando com torque, Sérgio. Caramba. Tá? E esse ciclo de testes demora quantos minutos? Em torno de 15 minutos. 15 minutos. Olha aí. Ele já está, ó, a subida de torque dele. Então aqui, ó, o momento que ele nasceu, ó, os torques, os consumos subindo, tá? 1.800 Nm, tá? Esse Sim. motor, esse é o motor 560, ele vai até 2.800 Nm de torque. Tá? Tá subindo, né? Está subindo, ele está aquecendo, né? Certo. Está monitorando todas as temperaturas sendo monitoradas. Ó, já está gerando 225 kW de freio. Como é que é? Tem um dinamômetro, ele fica freando o motor aqui parado. Perfeito. Tá? Você está vendo ali, ó, já a temperatura subindo, né? Você está vendo ali, ó, maciando. Uhum. Sim. Serginho, só para você ter um sentimento do que é o chão aqui freando. Eu coloco do concreto. Muito bom. O motor saiu do teste. Saiu do teste. O que ele vai receber? O câmbio. Olha aí, ó. Ele já tem o câmbio montado. Tá? Então essa é a linha que a gente chama de dress-up. Você está vestindo o motor Legal. naquele caminho. Então a tubagem para receber uma cabina alta, uma cabina média ou baixa. Se ele vai para caminhão, se ele vai para ônibus. Tá? E aí ele recebe a caixa de câmbio especificada para ele. Certo. O que ele está fazendo? Uma vez montada a caixa de câmbio, ele vai colocar o motor no transportador para ser pintado. Então aqui a gente já pinta o motor com a caixa de câmbio. Isso aí é uma cabine, na verdade. Isso é uma cabine É uma de cabine pintura, de limpeza e de pintura, não? pintura. Cabine de pintura. Tá brincando. Então aqui você começa a pintar o motor. O objetivo aqui não é acabamento e sim proteção. Certo? Então você tem aí uma camada de tinta mais espessa, mais rugosa, para proteger o motor contra a corrosão. Tudo robotizado também. Tudo robotizado. Caramba. Olha só. Caixa de câmbio do Super.
A caixa de câmbio G33 e a G25, elas não são pintadas. Por quê? É carcaça de alumínio. Certo. Então aqui é o final, né, Aqui ao final você está vendo já o motor com a caixa de câmbio Sim. saindo para ser entregue para a fábrica de caminhões. Legal. Tá? E aí pro lado de lá você estava comentando que tem uma outra fábrica de motores, é isso? Exatamente com a mesma sequência de processo com o motor super. Maravilha. Galão, é isso aí. Obrigado, viu, pelo tempo aí que você dispensou para nós. Obrigado por passar esse conhecimento todo. Muito impressionante tudo isso. E a gente espera depois aí ouvir um pouco mais de histórias tuas aí sobre motores, que foi tão interessante na Fenatran. Pra gente falar dos caras antigos. Obrigado por ter reservado esse vídeo pra gente, viu? Obrigado, Valeu. Serginho. Valeu.